Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Cara, que adrenalina que é ser Galo. Eu acho que uns caras, você tá vendo o Dudu lá na arquibancada da Arena MRV hoje falou assim, cara, é muita loucura. Esses caras devem chegar e falar assim, então é isso que você estava falando, essa adrenalina, esse negócio de tudo decidir no final, de ser roteiro emocionante. Conta pra mim nos comentários aqui hoje como que foi sua reação quando o Galo sofreu o gol, quando o Galo marcou o gol, quando o Galo tomou empate, quando o Galo conseguiu a virada ali, confirmando os 3 pontos nos segundos finais. É claro que tem muita coisa para corrigir, para ser debatido sobre pontos que precisam de evolução, mas cara, como é gostoso você buscar evolução, buscar o corrigir erro com os 3 pontos no bolso, com a vitória. Aquilo que eu falo. Inclusive hoje no domingo, pessoal, pô, quem será que vai pro clássico? Ah, mas a saída de bola, meu irmão, até meia-noite, dá até meia-noite só pra eu curtir, sabe? Amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai conversar sobre um monte de possibilidade. Claro que aqui no pós-jogo a gente já vai conversar sobre isso, porque é meu trabalho também aqui, nesse papo com vocês, mas você encerrar um domingo na tranquilidade, cara, como que muda a sua semana? Um amigo mandou uma mensagem falando assim, como que um chute do Rubens de fora da área consegue mudar toda a minha semana. E é isso, cara. É isso. Uma redinha balançando de um estádio lá, de 3 armação de ferro, essa redinha balançando ali, muda toda a sua semana. E é como foi gostoso voltar para nossa casa e principalmente perceber, já a gente vai discutir sobre acústica, sobre gramado e tudo mais, mas sentir que está na sua casa, que ela está melhorando, que ela está sempre evoluindo, e hoje teve um plus a mais, que foi o primeiro contato da massa com o Galo Inox Aperam lá na Esplanada, né? Porque já tinha uma turma que estava frequentando ali a Esplanada, registrando fotos, mas hoje, em grande volume, foi o primeiro contato com esse Galo Inox Aperam, que já é um ponto turístico na capital mineira. Galera, eu me coloco sempre no lugar do Fael, que era o torcedor do interior, que vinha ver o Galo aqui na capital. E eu sempre queria tirar fotos com lugares que marcavam, que eu via na TV, que eu via os atleticanos sempre visitando, e eu tenho certeza que o Galo Inox Aperam ali, que é um presente da Aperam pra gente, pro torcedor, pro atleticano aqui, vai ficar muito marcado. Vai ser aquele ponto de eu visitei a casa do Galo e aqui tá a minha foto, sabe? Aquela que você revela, coloca no porta-retrato, coloca no quadro. Bonito demais. Aliás, eu vou pedir o Jardel, que administra as redes sociais do Camisa 12, para retweetar e repostar pelo menos 3 fotinhos aqui de quem está assistindo o pós-jogo, tirou foto lá no Galo Inox Aperam e marcou o Camisa 12 no Twitter, lá no X e também no Instagram. Tá bonito demais, são 13 toneladas. 13 é o quê? Galera, 4 mil penas. Aliás, eu conheci com a turma lá de Timóteo que fabricou os atleticanos, que orgulho deles de participarem desse projeto, que ficou muito caprichada, tem câmera ali no olho dele, e futuramente nós teremos luzes que serão sincronizadas com o estádio também. Então o estádio está numa sincronia de luz ali. Conversei com o Joel, que bolou todo o projeto ali, que desenhou todo esse projeto, ele falou que é importante demais você ter essa sincronia de luz, que vai ser um plus a mais ainda aqui para esse Galo Inox Aperam ficar mais bonito. Valeu demais! Aliás, teve até copo sendo distribuído hoje para a turma também, teve um copo vendido, mas teve muito copo sendo distribuído também. Essa relação aí que vai durar por toda a eternidade lá na nossa casa, né? Turma, bora falar sobre Galo e Fluminense. Eu acho que se existe um jogo que representa a adrenalina e intensidade entre 8 e 80, entre ódio e amor, entre adrenalina, frustração, balde d'água, gritaria e festa, esse jogo, cara. Você passa por todos os sentimentos. Você tem basicamente um roteiro de cinema em 100 minutos de futebol. Porque o filme ele te leva às vezes para um pico, para um down, assim, para que você dá aquele... que pena. E de repente o filme te gera uma tensão, uma esperança, uma adrenalina, uma vitória, te gera uma nova dificuldade e um fim épico assim no final. Então foi muito de roteiro de cinema essa partida também, cara. Rafael, você tá exagerando demais, ou principalmente pelo que eu vinha destacando de números aqui, de 3 vitórias em 13 jogos e tal, pelo número de gols sofridos que faz parte do que eu estou falando, que precisa ser debatido hoje mais uma vez, mas por tudo isso, a
a vitória hoje era muito necessária, né? E é curioso porque você pega assim, o Galo tem 4 derrotas na temporada em 2025. São 4 derrotas em 26 jogos. 4 derrotas em 26 jogos. Mas a questão é, quando essas derrotas aconteceram, contra quem elas aconteceram e principalmente os empates, como aconteceram, principalmente com um fator, o Galo tropeçando nas próprias pernas. O Galo, você tendo aquela sensação que o Galo meio que optou por deixar escapar vitórias, né? O Grêmio, por exemplo, a gente deu uma massa oportunidade de abrir um 3-0 rapidamente no primeiro tempo e você perde. Um Santos que tá capengando no campeonato e você perde. Aí você tem Maringá, Mirassol, Caracas, Deportes e Kik. Você tem uma sequência de resultados ali que essa combinação de derrotas e empates com essas características do Galo ter facilitado um pouco mais para o adversário, tudo isso condensado gera um mix de emoções que o atleticano já chega na Arena MRV meio ressabiado. E tem um fator, porque quando sempre que você falar de Galo e Fluminense, daqui a 5 anos, você está na mesa de um barco, seus amigos vão falar, não é aquele jogo lá, e nós gritamos time sem vergonha. Você vai citar esse fato da torcida ter gritado time sem vergonha para um jogo que o Galo ganhou de 3-2 do Fluminense na Arena MRV na estreia. Quanto que o Galo começou com um gramado sintético na Arena MRV? Foi naquele jogo com o Fluminense. Não, aquele jogo foi doido. A gente gritou time sem vergonha, o Galo foi lá e fez o gol e tomou o gol. A frase time sem vergonha vai ficar muito marcada realmente nessa partida. Foi até destacado pela equipe de narração. Eu procuro sempre refletir sobre essas coisas que estão acontecendo assim durante uma partida, e eu sinto que muito disso é por causa dessas derrotas e empates num período prensado do calendário contra essas equipes mais fracas, que você esperava uma vitória. 2, 3 vitórias contra essas equipes fracas aqui, cara, você tá lindo, você tá sorrindo, você tá com um sorriso no rosto, coladinho lá na turma do G4 ali, o Galo tá na 6ª posição, mas você estaria ali realmente com uma pontuação bem mais tranquila, não teria passado por Z4, estaria hoje com um placar de repente mais tranquilo, uma classificação já encaminhada na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Então você tem 3 jogos chaves ali que poderiam ter mudado tudo isso. Mas o fato é que eu entendo, ou pelo menos eu tenho a sensação que eu conversei com uma pessoa esses dias e falei que era Venom. 2024 ainda é um Venom. Para quem não é fã de quadrinhos, dessas paradas da Marvel, que eu adoro, de vez em quando até cito no pós-jogo aqui, aliás, Thunderbolts, que filmaço, vai pro cinema que a lágrima escorreu. Vamos lá. O Venom, ele sempre deixa ali aquela manchinha ali que continua, e dali pra frente ele toma todo o corpo da pessoa. Mesmo quem acha que deixou 2024 para trás, tem aquela pintinha aqui que tá meio que te corroendo o tempo todo. Quando você avalia esse cenário aqui, você fica meio puto com esse time pela condição como perdeu, principalmente aquela final de Libertadores, mas pelo fato de ter perdido 2 finais, uma contra o Flamengo, aqui em casa, na Arena MRV. Então eu sinto que você, que eu falo nós, atleticanos, é que você avalia assim, com aquele restinho de 2024 te corroendo, te dominando, meio que tomando a sua mente, assim, sabe? Pode ser uma impressão só minha. A caixa de comentários está aqui para você usar e abusar. Aliás, os comentários têm fervido nos últimos vídeos, né? O fato é que você, em qualquer time do mundo, um time que tropeça contra Mirassol, Maringá, Deportes e Kik, tem mais um facinho aqui. Meu celular tá ali. Eu tenho essa sequenciazinha mais tranquila. Contra times da parte de baixo da tabela, que foram mais fáceis, né? São Paulo acho que tem 16º agora. Talvez o Grêmio esteja em 15º. Eu vou arriscar de cabeça assim, pelo que eu passei no finalzinho do jogo. Mas principalmente esses assim, Iquique, Mirassol, Maringá, Caracas, lá na Venezuela, e você começa tomando um gol em casa, em uma partida que você não está testando o goleiro, que você está errando muito e principalmente você erra mais uma vez proporcionando o gol para o adversário. Cara, não é porque, não acho que é um debate como o comportamento da torcida do Galo mudou.
em qualquer clube do mundo, nos 20 clubes da Série A, em qualquer clube do mundo, dessa sequência de resultados, principalmente na forma como eles têm acontecido, a torcida reagiria mal de alguma forma. Eu acho que isso era meio que inevitável. E aí o Galo consegue o gol com o Rubens, depois com o Júnior Santos, e depois com os gols com o Júnior Santos e depois com o Igor Gomes, e os jogadores ficam meio que tipo, posso ter entendido errado, do tipo, cadê? Estão falando muito, cadê o time sem vergonha, pá? Por exemplo, vamos pegar o Júnior Santos de referência. Meu amigo, você custou uma fortuna para um time que tem pouca grana e está endividado. Você não tinha conseguido até hoje um lance de destaque, aliás, ele deu uma assistência para o Bernardo na última partida. Mas você está devendo e muito. Aproveita a oportunidade de um gol como esse e vai para dentro chamando a torcida. E, se você quiser beijar escudo e pai, puxa a camisa para fazer uma foto histórica de você pirando o cabeção. Igor Gomes, você está aqui desde 2023. Não consegue emplacar uma titularidade e tal. Tem hora que com 12 desfalques lá você já estava entregando pouco. Um time mal, com a sequência mal, cheio de desfalque, você entra pouco. Conseguiu gol, só chama a torcida, cara. Só, sabe, o torcedor... Tudo bem, deixa eu deixar meu celular aqui, que se eu precisar de alguma pesquisa, ele já está pertinho. Tudo bem que assim como nós estamos na adrenalina na arquibancada, os jogadores são 10 vezes mais pilhados dentro de campo, porque eles estão extremamente focados naquilo ali, eles estão no auge da ação aqui. Nós estamos no sofá de casa, nós estamos aqui na arquibancada tomando uma cervejinha com um amigo, olhando pro lado, debatendo o lance. Os caras não, mano, os caras estão cegos, secos pela vitória, na sede e tal, disputando cada lance, cheio de problema individual também, chateados por estarem machucados ou por sequência de resultados ruins. Ok, entendo essa parte. Mas, por exemplo, o Bernard, depois do jogo, se eu não me engano, era o Paulo Azeredo entrevistando ele e fala, e sobre a torcida? Cara, eu senti um Bernard, um cara muito bem instruído a dar as respostas. Cara, ele falou, o torcedor vai ter sempre razão. Pô, mas, cara, sabe, você precisa saber administrar o microfone nessa hora. Você acabou de ganhar um jogo, você vai entrar em conflito, cara. Eu tô fazendo o meu máximo, cara, eu tô trabalhando e tal. Foi um cara muito sábio para dar essa resposta nesse momento. E repito, entendi a adrenalina dos caras, puto com o time sem vergonha, que eles também estão putos com os resultados, mas era uma chance de um jogo como esse, de tipo, aproximar essa química que tá faltando pra arquibancada esse time, do clube que tá faltando uma química para conectar, para linkar, para, sabe, fechar mesmo. Eu tô incitado isso desde o jogo contra o São Paulo, lá no Campeonato Brasileiro. Eu falava, cara, seria muito legal hoje, casa cheia, a gente tá precisando dessa química para esse time, vamos junto no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, nesse momento, é extremamente importante, ganhou do Fluminense, que fica registrado aí, os 3 pontos, um administrador de relação. O Hulk também falou sobre o psicológico do atleta e tal, mas ele é um cara que pode ser muito esse administrador. Eu lembro que quando me chamaram para um projeto no passado, eu falei assim, eu topo se for o Hulk no meio. Porque o atleticano escuta o Hulk. O Hulk consegue ser o cara que fala, estala o dedo e fala, agora vocês vão me escutar. O Vitor no passado conseguiria isso com a imagem de ídolo e tal, mas agora existe esse desgaste de dirigentes, talvez agora seja um pouco mais difícil eles comunicar e o atleticano não enxergar um cara que está devendo em reforço, assim. Que eu falo que está devendo porque a diretoria tem que saber se a diretoria permite que ele vá também buscar esse reforço. Mas vocês entenderam que assim, o Vitor nesse momento talvez exista esse desgaste pelo debate de reforço. Mas 2 caras que talvez hoje sejam importantes para isso. O Hulk e o Lianco, que é um cara que apesar da falha bizonha hoje no gol, é um cara que está muito querido pela torcida também, principalmente pela sequência boa no primeiro semestre. De modo geral, o primeiro semestre dele foi bom e é um cara que se identificou muito com a torcida, com o clube, até o ponto de achar a abraçadeira. A gente precisa dessa relação
para que nesses dias bons não exista nada de venom, de um desgaste que fique de uma rusga do tipo a reação do time naquele momento com a torcida. E aí, mano, vocês estão devendo, então, tirando onda e tal. Não, mano. É saber harmonizar para extrair tudo de positivo nesse momento. Né? E já que eu citei do Hulk e citei Marvel aqui também, que roteiro maluco para alguns personagens dessa vitória contra o Fluminense. Um deles, o Hulk, por exemplo. Vinha fazendo uma partida ruim. Teve uma bola, por exemplo, que o Hulk meio que girou, aparece a opção de passe, eu falo, vai Hulk, toca! E ele tenta meio que cobrir a bola, proteger a bola, não sei se era para chamar a falta, e erra. Em um outro lance também, dá a impressão que ele vai proteger, erra. Aí no lance que ele pediu pênalti, eu fiquei puto. Falei, porra, velho, não foi, não gera desgaste com a arbitragem à toa pra um negócio desse. Erra no gol do Fluminense ali também. E você fica assim, pô, aí tem uma hora do contra-ataque que ele coloca na frente contra o Thiago Silva e não consegue ganhar. Você fica assim, pô, bicho, será que tá chegando aquele momento que a gente tanto evita, que a gente não gosta nem de pensar? E nesse jogo, o cara é extremamente importante nos gols que saíram. Poderia ter participado de mais um gol, porque ele domina uma bola aqui na ponta direita. A hora que ele domina e ajeita, de vez em quando o Atlético faz um lance assim. O Hulk domina exatamente naquele lugar em outras partidas. E eu me lembro do gol do Davidson contra o Fluminense, que fecha na segunda trave ali e sai o gol. E o Rubens fecha, mas o Fábio consegue uma defesa que até impressiona. O cara tem 44 anos e impressiona aquela defesa dele ali. Então, no roteiro que tudo deu errado pro cara, o cara é um dos heróis da vitória atleticana. É o que eu falo. Tem alguém lá em cima que gosta muito, sabe? Que é iluminado. Não tem jeito, velho. Que é diferente. E é por isso que eu tenho uma frase aqui no pós-jogo, que quando eu falo do Scarpa, né, do Hulk, eu falo, eu prefiro sempre confiar nos craques. Até, já que eu citei 2024, eu fico pensando, pô, tirar o Scarpa da final da Libertadores, é porque eu acho que sempre, mesmo nos dias ruins, quem sabe fazer, uma hora vai conseguir fazer, sabe? Vai achar o coelho da cartola, né? Em uma partida que os goleiros, você tem o Fábio pegando essa bola aqui, mas talvez até os 30 minutos do segundo tempo você não via falar nem o nome do Everson e nem o nome do Fábio, cara. Os goleiros não trabalhavam. Não tava aquele jogo de chutão pra lá, chutão pra cá, pinball no meio campo, assim, aí um chuta, aí um rouba a bola. Mas os times não conseguiam converter as chances em finalizações. O Fluminense ia, o Galo recuperava, o Galo ia, cruzava uma bola perto da área, não aproveitava, cruzava, outro não aproveitava. Então, os goleiros não apareciam, né? E depois se torna um jogo de adrenalina total nos minutos finais, né? E outro roteiro curioso, e esse roteiro, já que eu citei 2024 aqui, né? Quando tem parece que de vez em quando no pós-jogo surge algo assim que a gente volta nisso toda hora. Eu citei 2024, que é o Salvador, o cara que encerra a temporada 2024 no salvando, que é o Rubens, né? O Hulk perde o pênalti contra o Atlético Paranaense, deve ter sido por volta dos 28 minutos, do segundo tempo ali, creio eu, porque a bola na trave foi aos 26, e o pênalti é logo depois, cara. Parece que é muito tempo depois, mas não, foi no lance em seguida. E o Rubens aparece como o xodó do treinador. Eu confesso para vocês que lá atrás, quando ele tira o Gabriel Menino para colocar o Alan Franco e o Rubens, ele saca o Gabriel Menino, eu fiquei chateado, porque cara, eu gosto muito do Gabriel Menino. E o Rubens já foi utilizado de ponta esquerda, quase como meia na linha do Scarpa, de segundo volante, primeiro volante, de zagueiro e de lateral esquerdo nesse time do Atlético. E o Cuca fala em off para algumas pessoas assim, olha, o Rubens fica no meu time. Ele fala, porque esse cara, ele luta por toda a bola. E o que ele faz nos jogos, ele faz nos treinos. Nos jogos, ele faz muito, nos treinos, ele faz muito. Com ele não tem conversa. Eu quero esse cara que mostra pra mim que tá querendo me convencer da titularidade, que tá querendo me convencer que quer vencer. Eu fiz um destaque no Alterosa Sport dia desses, não, acho que foi essa semana ou semana passada. E fiz também lá no X, na semana passada, com um print de mapa de calor do Hulk, os números dele em uma determinada partida, acho que foi contra o Juventude.
talvez tenha sido contra o Juventude, destacando que esse cara, eu acho que é aquele que a gente fala assim, que é o cara que quer vencer, o cara que... O atleticano tem muito disso de característica de jogador, sabe? A gente se apega muito a quem quer vestir a camisa. Eu cito sempre o Guilherme falando, o Marcos Rocha me fala que jogar aqui no Atlético você tem que demonstrar para a torcida que você quer jogar. Você pode até querer jogar e tá querendo jogar, mas se você demonstrar para a torcida que você tá dando a vida ali por aquela situação, cara, tem as limitações dele. Ele tem as limitações dele, assim. Não vai ser o craque de bola que, como eu estou citando aqui, que o Hulk faz com habilidade quando vai resolver o jogo. Mas o Rubens é coração dentro de campo, muita entrega. Você vê que no lance do primeiro gol dele, o Igor Gomes toca para ele, ele meio que estica a perna assim, a bola passa, ele erra, ele não domina a bola, mas na hora que o jogador do Fluminense pega, ele já continua lutando por ela, arrasta a bola e consegue finalizar. Ele estava também dentro da área, finalizando, quando o Hulk, né, faz esse lance que eu te falei, que me lembrou o Davidson da Copa Libertadores da América. Então, assim, eu acho que o nome do jogo é o Rubens, indiscutivelmente, porque se é uma vitória que foi muito com transpiração, com coração, com suor, esse cara representa bem isso, né? No clássico, voltando algumas peças, como por exemplo, se voltar o Gabriel Menino, ou se voltar o Arana, por exemplo, ele pode ir para a volância. Você deixa Alan Franco e Rubens. Ah, voltou também o Gabriel Menino. Eu quero Alan Franco e Gabriel Menino na volância e quero o Arana na lateral esquerda. Ele pode ser o substituto do Coelho, lembrando um pouco mais o Rubens lá do início da temporada, quando o Cuca começou a utilizar. É que o Cuca foi puxando ele um pouquinho para trás, porque chega o Júnior Santos, chega o Rony, chega o Coelho, aí o Hulk puxa ele um pouquinho mais para trás, depois puxa para a volância, chegou a jogar alguns minutos de zagueiro, e depois ele vai para a lateral esquerda por causa do momento ruim do Caio, principalmente. Mas se volta, por exemplo, se não tem o Arana, ele fica lá na lateral esquerda. Mas se você tem o Arana, puxa ele para a volância. Aí eu quero usar o Alan Franco, o Menino e o Rubens. Cara, ele pode substituir o Coelho, mudando muito o desenho. A gente perde muito com o drible, o Coelho é outro cara que vinha demonstrando isso, né? Eu acho que o Lianco ganhou a torcida muito com essa característica, e o Coelho, que você pode abrir o mesmo debate do Rubens, olha, tem lance que você vê que falta algo na técnica, né? Mas esse cara que tá pegando o tempo todo, tá em todas as bolas assim, é um cara que pegou a sequência de jogos, principalmente por não ter a opção. O Júnior Santos machucou, negociou o Davidson, negociou o Alisson, Coelho e o Rony pegaram uma sequência pesada, e o Coelho é esse cara de corrida o tempo todo, de ocupar todos os espaços, também assim como o Rubens em diferentes faixas do campo. Então vou falar sobre o Coelho já, sobre desfalque, mas quem bancou o Rubens, se a gente tem destacado sempre o Rubens, tem que falar também que quem bancou isso foi o Cuca. E o Cuca é o próximo tema aqui do nosso pós-jogo, porque conta pra mim, honestamente, aqui na caixa de comentários, qual era a sua reação ao analisar o trabalho do Cuca até 1-0 para o Fluminense. Eu quero que você seja sincero. O que você espontaneamente pensava naquele momento? Por quê? O Galo dava muito espaço para o adversário. O Galo não estava finalizando contra o gol do Fluminense, e eu fiquei num conflito interno que eu fiquei, cara, no futebol, ele é muito fórmula exata, sabe? O futebol, ele é o seguinte, o Cuca fala isso na coletiva, o Cuca fala, se eu ganhar, tá bem, se eu perder, tá mal pra caceta. Eu até comentava isso agora com o Igor da 98, eu falava, Igor, futebol é isso, cara, ganhou o paraíso e perdeu é o fim do mundo. O Cuca citou isso na coletiva também, e eu, assim, cara, a minha preocupação é com o Cuca, porque o Atlético ele reseta muito o PlayStation. Nas categorias de base, por exemplo, a cada 3 anos o Atlético reseta o PlayStation e começa do zero, destaca zero de novo. Agora parece que já vê um projeto mais sólido por aí, mas o Atlético está sempre resetando algumas situações, e treinador é uma dessas situações. E aí você começa a perder, aí você perder pro Fluminense em casa,
aí depois vai ter que ir time completo contra o Caracas, porque senão vai ser eliminado, e aí você tem clássico, se tropeça lá, já balança o treinador que acabou de indicar mais um reforço aqui agora pro time, começa a passar um pesadelo nesse momento assim na minha cabeça, porque eu sei que dava para ele fazer um trabalho melhor, ele tá devendo. Eu acho que nos últimos 3 vídeos aqui do canal, eu cobrei muito, nos últimos 4 vídeos do canal, eu cobrei muito do Cuca, mas ele até aproveita na coletiva. Nos últimos vídeos eu falei, galera, ganhou Juventude, ganhou Botafogo, ganhou. Quem é fã de carteirinha sabe que eu falei isso. Ganhou, mas não vamos esquecer que tá precisando reforçar, não. E o Cuca hoje, ele dá aquela, tipo, ó, hoje eu tô podendo falar que eu ganhei no jogo emocionante. Ele fala da reconstrução do elenco, de desfalques, de entrosamento, e ele dá a entender que, tipo, olha, ainda tá faltando reforço, né? E ele passou por um inferno porque, além do time que precisava de reforço, ele perdeu peças que saíram do clube e todo mundo machucou ao mesmo tempo. Eu não queria recomeçar essa etapa de treinador, cara. Então, todo dia que passa, eu citei isso no último vídeo aqui, eu falo, cara, acaba logo, cara, vem logo a janela do meio do ano, a gente precisa ter esse tempo para respirar, a gente precisa tirar essa turma do departamento médico, a gente precisa da chegada de reforços, a gente precisa sobreviver até lá. O Galo precisa eliminar o Maringá do jeito que for, o Galo precisa classificar na Sul-Americana do jeito que for, e o Galo precisa ir ganhando o jogo. Hoje a gente precisa mais de 3 pontos que de boas atuações no Campeonato Brasileiro, indo muito no coração mesmo. Mas o cenário do Cuca é bem o cenário do Galo no Campeonato Brasileiro. Se o Galo perde hoje, vai para 9 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Galo está com 12. Se o Galo perde hoje, ele está lá perto da turma que está lá no fim da tabela. Ó, o Galo está aqui em 6º lugar com 12 pontos. Se perde hoje, ficaria com 9. E quem tem 9, por exemplo, é o São Paulo, o primeiro time fora da zona. Então eu acho que o cenário entre críticas e aplausos entre o Cuca, que seria extremamente cobrado, e o Cuca aplaudido, um time perto do Z4, um time perto do Z4, o Galo é esse, cara. O Galo quebra os multiversos e mistura tudo, cara. Mas eu realmente hoje fiquei pensando muito sobre essa situação do Cuca. Eu falei, cara, não é possível que a gente vai entrar realmente naquele cenário maluco. Mas vamos lá. Se você pudesse apostar na KTO, que posição o Galo termina até a pausa do Super Mundial no Campeonato Brasileiro? A gente pega, vamos lá, Cruzeiro na próxima rodada, a gente pega Corinthians dia 24, a gente pega Ceará dia 29 ou 30 por ali, né? Aqui é o Corinthians 24, isso mesmo. Aí a gente pega o Cienciano dia 29, então é por aí. Dia 31 deve ser o Ceará, acho que dia 12 o Internacional também, aí já até com o Dudu já pode jogar ali no Dia dos Namorados. Se você pudesse apostar, que posição você apostaria? Aliás, você está sempre podendo apostar na KTO, seja com chance extra, seja com ganho aumentado. Hoje, por exemplo, tinha chance extra em múltiplas de 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Quem fez múltipla de 3 jogos, selecionou a chavinha lá embaixo, assim, ó, chance extra, perdeu a aposta, eu apostei R$40, perdi, volta R$40 para você apostar de novo. Perdi R$50, volta R$50 para você apostar de novo. Essa é a chance extra que tem sempre lá na KTO. Aí tem KTO, tem ganho aumentado, tem Odão da KTO, o Igor da Bianca, por exemplo, mandou um print da KTO falando, não, Rafael, quase que bateu hoje, hein? Essa é a KTO com infinitas possibilidades, principalmente que fim do mês tem Champions vindo pela frente e tem muito Campeonato Brasileiro e Sul-Americana essa semana. O link está nesse comentário fixado aqui, kto.bet.br. Agora eu preciso dar aquela pausa na câmera, que a gente já entrou nos 29 minutos, que o meu cronômetro avisou, e a gente continua esse debate que está na metade do pós-jogo. E vamos lá, na máquina do tempo do Camisa 12, o que o Fael viajou hoje? Cara, eu lembrei muito do time do Marcelo Oliveira. 2016. O time do Cuca de 2024 ele tá muito a cara do time do Marcelo Oliveira. Eu falo, ó, então tá bom, porque aquele ano nós chegamos na final da Copa do Brasil. O Galo pegou Juventude, pegou talvez o Paraná, mas pegou Ponte Preta, pegou o Inter brigando contra o rebaixamento, mas principalmente era um time que, se eu for mexer na câmera talvez eu complique. Eu tenho um quadro aqui em cima do Mineirão nesse dia, ele fica bem lá perto do teto, que é um jogo, por exemplo, que você faz 2 gols e sofre 2 gols no finalzinho. Você
faz um gol no final, o Mineirão explode, fica uma loucura. Aí acho que o Guerreiro vai lá e faz o empate do Flamengo, por exemplo, né, um 2-2 ali. Era um time que marcava muitos gols, o número de ataque ali impressiona, mas era um time que sofria muitos gols. Então eu me lembro muito do time do Marcelo Oliveira ao assistir esse Galo, que tomou 2 pro Mirassol, 2 pro Maringá, tomou gol do Caracas, tomou 3 pro Deportes aqui, que tomou 2 pro Grêmio, 2 pro Santos, 2 pro Vitória, só de cabeça aqui. Esse equilíbrio hoje é o mais urgente para a gente conseguir. Eu acho que o Cuca fica bem chateado, principalmente porque o Cuca vai para a cidade do Galo depois e fica sozinho e você não tem distração. Né? Eu, por exemplo, acabo de gravar o pós-jogo, vou dar uns beijos na boca aqui, na lourinha aqui. Você está na sua casa assistindo um negócio, você vai para o seu trabalho e tal. O Cuca fica na cidade do Galo, mano, olhando pro tempo falando, porra, hoje era um jogo para a gente não sofrer gols. Porque o Lianco entrega um gol para o Fluminense e o segundo gol nasce em uma falha do Hulk. Então, um jogo que você, por exemplo, não vê o Fluminense ganhando bola aérea, que você fala assim, pô, corrigimos, hoje ninguém ia falar da bola aérea, hoje ninguém ia falar de nada, eu não ia sofrer gol hoje. Você tem 2 falhas individuais do Atlético. E aí eu conecto com o que eu falei lá no início do pós-jogo, que é o Galo tropeçando nas próprias pernas, e conecto com o que eu falei nos vídeos do YouTube aqui, lá nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Grêmio, e a gente empata com o Cienciano, que eu fico assim, que é fã de carteirinha do Camisa 12 vai lembrar, Galo, não se complica, historicamente, Galo, você é seu maior vilão, você é seu principal rival, porque você adora se complicar, você adora uma adrenalina, você é viciado em adrenalina, Galo, pelo amor de Deus, e hoje era um cenário para você sair sem sofrer gols com uma vitória impactante. Tudo bem que ficou impactante a vitória, mas muito pela adrenalina. Mas o jogo para você acabar esse debate de gols sofridos, ou pelo menos esfriar. Não sofri gols, mas você vem na sequência de muitos gols sofridos, com um agravante do que essa foi uma característica do Galo de 2024, conectando, tá vendo como é que tudo no pós-jogo se conecta, a gente está citando muito para 2024, e o número de gols sofridos é também uma característica do time de 2024. Na saída de bola, às vezes eu ficava assim, o Galo, se você não for lá fazer um combate, né, marcar a saída de bola Fluminense, eles vão ficar tocando, cara. Me lembrou um pouco o jogo do Botafogo. Na coletiva após a vitória contra o Botafogo, o Cuca fala, eu tinha 2 jogadores, o Rony e o Hulk, e o Fluminense e o Botafogo com 3. Então ficava sempre um sobrando ali, eu tinha essa dificuldade para marcar a saída de bola do adversário. Hoje estava muito assim. E quando o Fluminense conseguia passar dessa linha, ele encontrava um latifúndio, cara. Falava, peraí, onde estão os jogadores do Galo então? Às vezes o Arias se movimenta bastante, cara. Eu estava assistindo um jogo com o Rodrigo, a Pedra Negra, de Entre Rios, e o Arias pega a bola na ponta direita, ele vem, passa aqui na zaga, e ele vai transitando, ele vai lá para lateral esquerda, vai para a ponta esquerda, não tem como fazer marcação individual. Mas alguns lances que ele pega a bola ali com espaço para carregar, o jogador do Fluminense pegava a bola antes do meio campo, ia carregando, e você fica vendo as mesmas características. Eu citei essa do jogo contra o Botafogo, essa foi uma característica do gol do Mirassol, por exemplo, né? Ou de outros jogos que eu citei aqui que faltava pegada no meio-campo atleticano, marcação e cortar espaço, um time bem posicionado, um time que não deixa o adversário pensar muito. E assim, que bom que tem a vitória, mas a gente não pode deixar de citar esses pontos, cara. Que o tropeçar nas próprias pernas, o espaço que o adversário tinha hoje para pensar, para carregar essa bola, os cruzamentos do Atlético. Você fala assim, peraí, se um time vai apostar no cruzamento, ele vai ser o perito nos cruzamentos. Ele vai ser imbatível nos cruzamentos. Umas pedradas passando igual um míssil para lá e para cá, bola no bandeirinho de escanteio, bola passando direto para linha de fundo, bola que não é nem chute, nem cruzamento e tal. Então, foi se desenhando um cenário bem preocupante, principalmente a armação de ataques atleticanos que era meio que infundados, assim, você não via muita consciência nos ataques atleticanos, tanto que o Fábio não trabalhou até certa parte do segundo tempo. Depois também ele não trabalhou muito não, porque foi gol, mas não era nem exigido, e o espaço do adversário. Então, esses são os pontos que a gente precisa pensar por agora de evolução.
comemorar muito essa vitória, é isso que eu tô falando. Pensar, você que não trabalha com isso, não tem que pensar, não tem que comentar amanhã e tal, é celebrar e tirar onda com a vitória da sua casa, do seu estádio, do Galo Inox que tá lá na esplanada, que sua casa tá bonita, que agora com o gramado sintético o time vai entrosar, ok, tem que comemorar pra caramba. Esses pontos têm que ser debatidos internamente lá, no Galo. Né? O fato é que voltou o Alan Franco, voltou o Lianco, porra, a gente perde o Coelho, que foda, cara. Mas que seja o fim do inferno que a gente viveu, cara. De todo jogo, 2 atletas irem pro departamento médico, que você não consegue a vitória, que no fim a vitória escapa. E você tem que empurrar essa situação, né? Dia 12 o Dudu já pode até jogar, então eu tenho como referência essa data, 12 de junho, e a cada dia que passa agora que dia que é hoje? 11 de maio. Então você tem 30 dias, olha que foto bonita, eu com minha mãe lá na Arena MRV, vestido de noiva, ela. Você tem aí 30 dias agora para ir respirando, 4 dias até o Caracas, cara, já são 26 até lá. Aí depois vem o clássico do Cruzeiro. Esse jogo é chave demais. Mas vamos falar primeiro sobre a acústica da Arena MRV, que foi o principal debate. Todos os setoristas postando ali na timeline do X, a transmissão destacou isso, e vários torcedores destacando a importância dessa reforma. E cara, não existe clube que a torcida se curte tanto, talvez o Corinthians, que a torcida se curte, sabe? Que a torcida se preocupa tanto com a própria torcida como é aqui no Galo. Tem vários jogos foda que você sai, antes de falar dos lances, dos gols e tal, dos jogadores, você analisa primeiro a torcida, cara. A gente se preocupa muito com a gente. E a Arena MRV, ela é muito bonita. Eu tenho um grupo de alguns jornalistas atleticanos e tal que gostam de debater sobre o clube, um debate mais saudável assim, do que os insanos. E eu acho que foi lá que eu falei, cara, nosso estádio é muito bonito. E sempre que eu visito alguma cidade, estado, país, a maioria das vezes isso aconteceu por causa do Atlético, é gostoso visitar um estádio, né? Por exemplo, o Galo não estava jogando contra o Inter, eu fui no estádio do Inter conhecer. Na Espanha, fui no estádio do Atlético de Madrid. Você vai na Argentina enfrentar o Arsenal de Sarandi, mas você vai lá no estádio do Boca, você vai no estádio do Rio. Então, é referência demais isso. Né? E saber que a nossa casa tá bonita, tá sendo bem cuidada e tal, isso é muito maneiro. E o básico para o atleticano como é que funciona a parte do som. E isso estava gerando um desgastezinho do atleticano com a nossa casa, que a gente precisa valorizar, porque ela é realmente muito bonita. Você cuidou do som da arquibancada, você conseguiu resolver aquilo ali, cara, você pode saber que a aprovação da arena vai subir, mas assim, acelerado isso aí. Né? Outra coisa que vai mudar o comportamento muito do torcedor nos próximos dias, pro bem ou pro mal, é o clássico. É o famoso jogo-chave que a gente sempre cita aqui, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe. E é conectando com o que o Cuca falou na coletiva. Ganhou Paraíso, perdeu, fim do mundo. Eu acho que o empate seria muito trágico pro Cruzeiro, principalmente por causa dos últimos jogos lá, cara. Eu tenho uma pasta adversário aqui. Que eu faço o estudo geral contra os clubes, mas eu separo mandante e visitante, né, pela ótica do Galo. Então você vai em visitante, o Galo ganhou de 2-0 esse ano, o Galo empatou 0-0 com o Cruzeiro ano passado no Brasileiro, o Galo ganhou 3-1 na final do Mineiro ano passado, o Galo ficou 1-1 no Independência. Aí o Cruzeiro ganhou de 1-0 em 2021, tá? Em 2019, por exemplo, ficou 0-0. Então você tem aí de 2023, 2 jogos, 24, 2 jogos, 25, todos com o Cruzeiro mandante, sem conseguir ganhar do Atlético. A última vitória em 2021, antes disso em 2019. E em 2021 ia ser o Galo campeão, o centenário deles na segunda divisão. Então bem broxada mesmo essa vitória. Antes disso, 2019. E se você pegar, por exemplo, em Campeonato Brasileiro, cara, eu gosto muito desse número, visitante em Campeonato Brasileiro,
A última vitória do Cruzeiro como mandante em Campeonato Brasileiro foi em 2013, quando o Galo utilizou o time reserva. Então o Galo tem conseguido ótimos resultados contra o Cruzeiro, principalmente em Campeonato Brasileiro. Então eu acho assim, que o empate é trágico para o Cruzeiro, a vitória nem se fala, e pro Atlético, cara, a vitória eu acho que meio que apaga todos os resultados ruins de Maringá, Mirassol, Caracas, Deportes e Kik, mas é realmente, sem dúvida nenhuma, um jogo chave, né? E conecta muito a torcida do time, porque você fala, cara, aí depois do dia 18 você vai ter o jogo do Maringá. É a casa cheia, Copa do Brasil, Caldeirão, e a gente precisa desse estádio perfeitinho, enquanto o Caracas não vai ter torcida. Você precisa desse estádio 100% com conexão com a torcida para a classificação na Copa do Brasil. O Coelho está fora. Repito aqui, jogador voluntarioso, que vem de uma sequência muito pesada de jogos e difícil de ser substituído, porque o Jonas Santos ainda não está bem fisicamente, tecnicamente. E quem substitui? A gente já falou aqui já que até que se o Arana estivesse à disposição, poderia ser esse jogador. O Rubens pode ser o Bernard, mas eu não consigo cravar nada do que o Cuca pode pensar para esse time. De deixar talvez os dois atacantes que ele utilizou no Campeonato Mineiro no início lá atrás, ele utilizou dois atacantes e aí ele faz uma segunda linha aqui com o Rubens e Scarpa, cada um aberto de um lado do campo, talvez. É difícil prever, eu acho que o Cuca vai guardar isso as 7 chaves, assim como ele guardou essa volta do Lianco, do Alan Franco. O Cuca tem feito esses desenhos de forma surpreendente às vezes, e eu acho que ele vai trabalhar para o Caracas, mas pensando sem dúvida nenhuma com o Cruzeiro. Pode fazer o discurso do Caracas, cabeça do Caracas, foco aqui e tal, porque tem que cravar ainda essa classificação na Copa Sul-Americana, mas é sem dúvida nenhuma que automaticamente o clima da cidade fica muito voltado para o clássico no final de semana, né? E aí você tem 2 jogos chaves na sequência, Cruzeiro e Maringá. Se você consegue êxito nesses 2 jogos, principalmente a classificação na Copa do Brasil, e pelo menos um empate nesse clássico, se você consegue classificação e um empate no clássico, uma vitória no clássico e a classificação na Copa do Brasil, aí, meu amigo, você passou por esse inferno de resultados ruins, de departamento médico, de lesão, de falta de reforços, e você já começa até a pensar lá na frente também, nessa pausa do Super Mundial, e se Deus quiser, se reforçando bem. Lembrou bem o Cuca, independentemente da vitória, a gente precisa muito se reforçar. Que pós-jogo extenso, mas foi com muita adrenalina. Cara, a semana você vai acordar na segunda-feira disposto a trabalhar, estudar, namorar, pau quebrando, e vai pro cinema assistir Thunderbolts, já que eu citei tanta Marvel aqui. Abraço pra vocês, até o próximo pós-jogo. Semana abençoada. Valeu!